Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Tema dessa noite: sanidade em dias insanos. Eu creio que Deus quer trazer sobre nós uma instrução para que nós possamos realmente entender como devemos caminhar em dias tão desafiadores. Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque temos em Ti a oportunidade de sermos aperfeiçoados. Nós oramos para que toda sofisma, todo argumento seja quebrado, e que o Senhor possa nos levar a um lugar de compreensão, e que possamos sair daqui, Pai, convictos do Teu entendimento, e que possamos crescer para a glória do Teu santo nome. Família, pensar o quanto os dias realmente são dias difíceis, essa é uma realidade que realmente nos provoca, nos desafia a encontrar equilíbrio e caminhar com entendimento diante o caos no qual nós nos encontramos. Sanidade em dias insanos, sanidade em dias em que nós estamos cercados por tantas pressões e desafios, que realmente nos leva a pensar como nós podemos enfrentar tudo isso. Cada vez mais e mais o mundo está caótico, as narrativas, as guerras culturais, os desafios pessoais. Eu e você temos em Deus a responsabilidade de aprender a lidar com notícias, conflitos, crises, seja aqueles desafios que estão no ambiente de trabalho, dentro de casa, às vezes até mesmo dentro da igreja, e encontrar em Deus realmente a capacidade, a habilidade de superar e realmente manter a nossa consciência em Cristo. Como discípulos de Jesus, nós temos que manter a nossa sanidade, nós temos que manter o equilíbrio e caminhar em um lugar de paz contínua. Por onde você olhar, você vai perceber que você está sob pressão. Talvez você pode, um dia e outro, perceber que as coisas se tornaram mais tranquilas, mas a verdade é que por todo lugar nós precisamos realmente saber como responder a isso. Eu tenho aprendido que, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a ter um estilo de vida próprio, que realmente nos eleva, o que eu chamo acima das impossibilidades da vida. Amanhã mesmo você vai se deparar com alguns desafios, e você vai precisar ter a capacidade de lidar com tudo isso. O meu objetivo nessa noite, através dessa palavra, é levar você a uma compreensão espiritual, a uma plenitude de vida, no mundo qual nós vivemos, em que nós vamos realmente lidar com todas as pressões e manter a nossa consciência blindada para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo nos chama a compreender a urgência desses dias. Ele disse: olha, observem como cada um de vocês estão andando, como cada um de vocês estão caminhando, como que é a jornada de vida de vocês. Ele disse: vocês precisam aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, essa palavra que Paulo traz, ela é tão atual. Não é apenas para os enfrentamentos em que a igreja primitiva vivia nos seus dias. Quando nós olhamos para o nosso dia, requer realmente discernimento, sabedoria, compreensão. E eu quero poder compartilhar algumas chaves nessa noite para você se manter realmente blindado, insano, em meio a tudo isso. Ou melhor, manter a sua sanidade em meio ao mundo insano, e que você possa realmente sair daqui com uma clareza no seu coração, no seu entendimento. E a primeira chave: escolha sempre a sabedoria.
Há uma diferença. Sabedoria para muitos é o conhecimento intelectual, mas sabedoria na Bíblia é mais do que o conhecimento. Quando Paulo nos chama a viver com sabedoria, a palavra grega usada para sabedoria é sofia, que significa uma habilidade extraordinária para a prática da vida. E se nós não tivermos essa capacidade, mais do que inteligência emocional, eu chamo isso de inteligência espiritual, para lidar com todas as pressões que sofremos, com todos os desafios que vivenciamos, nós simplesmente vamos viver realmente um conhecimento ou uma sabedoria que não é aplicável. Entender qual é a visão de Deus, a vontade de Deus para tudo que nós estamos enfrentando. A aplicação prática dessa sabedoria nos faz realmente olhar para as circunstâncias da vida e agir de acordo com a direção de Deus. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, não se garanta no seu próprio entendimento. Então sabedoria não é o quanto você conhece, mas é o quanto você é capaz de praticar. Sabedoria não é apenas a informação, mas é saber lidar com todas as circunstâncias da vida. Há uma frase de Abraham Lincoln que realmente chama a minha atenção quando ele diz: o campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. A todo momento nós estaremos cercados por situações distintas, mas o fracasso está justamente quando você, antes de enfrentar as circunstâncias, simplesmente você tomba. E ter sabedoria agora é ter a capacidade de lidar, é escolher a sabedoria divina. O Espírito Santo vai te orientar e te conduzir em cada detalhe da sua vida. As suas ações práticas em dias difíceis, elas vão revelar o quanto você tem de Jesus, o quanto você é bem-aventurado, o quanto você é filho de Deus, o quanto você não vai ceder no mundo caótico, o quanto você não vai permitir que as pressões paralisem, que você tombe antes mesmo de experimentar esses desafios. Então a sabedoria vai estar presente na tua vida, o Senhor vai te guiar. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E quando nós realmente tememos ao Senhor, nós vamos manifestar fruto do Espírito e nós vamos lidar com qualquer circunstância. Saiba de uma coisa: diante de tudo que você vive, o mundo qual nós vivemos, Cristo quer ser revelado através de nós. Daniel, mesmo diante do Império Babilônico, ele teve a grande oportunidade da pressão, de manifestar realmente a sua sabedoria, manifestar as suas qualificações e, sobretudo, apontar para Jesus, apontar para a sua cultura. Ele era um judeu comprometido, um israelense comprometido, um homem que constantemente estava em oração. E agora todo o império, em meio à pressão, conheceu o Deus de Daniel. O próprio imperador disse: Daniel, ore para que o teu Deus possa livrá-lo. Então as pressões da vida, as dificuldades de um mundo tão complexo, não pode tirar a sua mente de um lugar onde ela deve permanecer. Então, em primeiro lugar, escolha sempre a sabedoria. Escolha sempre agir de acordo com os princípios bíblicos. Segunda chave nessa noite: agarre as oportunidades de Deus. Eu tenho aprendido na minha vida que as bênçãos de Deus são disfarçadas. O que você está chamando de luta, Deus está chamando de provação. O que você está chamando de desemprego, Deus está chamando de começar um novo negócio. O que você está chamando de desafio conjugal, Deus está convocando você e a sua casa para uma nova temporada. O que você chama de problema, Deus chama de oportunidade. Então, remir o tempo e agarrar as oportunidades é aproveitar o máximo tudo aquilo que Deus nos proporciona. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Efésios 5,16 diz: aproveitem o máximo. Essa é a verdadeira expressão. O tempo é uma dádiva divina. Cada oportunidade você pode crescer, cada oportunidade você pode se revelar como alguém que está aprovado. A palavra tempo aqui é o kairos, ou seja, é esse tempo perfeito. Ainda que os dias sejam difíceis, Deus está te dando a oportunidade de conhecer o tempo perfeito que Ele tem para a tua vida.
Por isso, lidar com as más notícias, desafios da vida, é entender, tem uma oportunidade por detrás de tudo isso. Deus está construindo algo através desse momento que você está enfrentando. Enquanto o mundo vive dias difíceis, Deus está te dando a oportunidade de ser criativo. Deus está te dando a oportunidade de ressignificar a tua vida. Deus está te dando a oportunidade de ser uma resposta em meio ao caos, de se manter íntegro mentalmente, espiritualmente, guardar o teu coração. A Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, as pressões, os desafios não podem roubar você do teu propósito original. Então agarre as oportunidades de Deus, elas podem ser disfarçadas. Quem sabe você, no seu primeiro embate da vida, você acha que você está perdendo o jogo. Você acha que todos estão conspirando contra você. Queridos, nenhuma acusação vale contra os escolhidos do Senhor. Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo disse que nós nos fortalecemos na força do Senhor. O mundo pode estar um caos. A empresa que você trabalha pode estar no momento difícil, os seus negócios, a sua família, o seu chamado, o seu ministério. Mas nessa noite eu quero profetizar que no meio de tudo isso tem uma oportunidade de Deus para a tua vida. Paulo diz, os dias são maus, mas agarre essa oportunidade, aproveite o tempo que Deus está dando para você. Não, você não está comigo nessa noite? Diga para alguém, eu não vou desperdiçar as oportunidades. Porque a primeira coisa que o inimigo quer fazer em meio às pressões é fazer você tombar quando na verdade você nem tentou. Deus vai usar tudo isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, agarrar as oportunidades é compreender que Deus, Ele tem um tempo oportuno. Eu quero dizer para você que não vale reclamação, não vale procrastinação, não vale transferir responsabilidade. Na vida, você não foi chamado para dar desculpa, você foi chamado para dar resultado. E o problema é que nós sempre queremos encontrar o culpado pela nossa falta de motivação. Você não precisa de um coach emocional. Você é filho de Deus. Ele te fez assentar em lugares altos. Você tem toda a autoridade para reinar aqui na terra. O que você precisa é compreender quem você é em Deus. Quando nós compreendemos quem nós somos em Deus, nós somos automotivados. Não pelo nosso conhecimento, mas uma motivação que vem do alto. Deus é o primeiro a incentivar você a não desistir. Ele não tem prazer em quem retrocede. Diga para alguém, você ainda está no jogo. Não importa as pressões, não importa os dias difíceis, Deus ainda tem coisas para se revelar a você. Por isso, agarre as oportunidades. Alguém pode reagir essa noite? Agarre as oportunidades. Cada oportunidade que você tem é motivo para você servir, é motivo para você se conectar, é motivo para você ser uma resposta, é motivo para você manifestar a tua visão, é motivo para você encontrar o teu propósito, é motivo para você se apaixonar por aquilo que Deus está colocando diante de você. Então agarre essa chave na tua vida. Deus vai se revelar a você. Os homens de Deus na Bíblia foram em tempestades e dias difíceis que desfrutaram do melhor do Senhor. Não, você não está comigo nessa noite. Deixa eu ser pentecostal dizer algo para você. Tem coisa boa de Deus em meio a esse caos. Tem coisa de Deus para acontecer na tua vida. Não entre em um descontrole total. Você não pode entrar em um desgoverno. Você não pode se desesperar ao ponto de desistir, de abandonar, de liberar palavras. Mas você tem que confiar naquele que começou, porque Ele é fiel. Ele é fiel, queridos. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Nenhum grande homem se queixa por falta de oportunidade. Todos grandes homens da história da humanidade são homens que não ficam dizendo, ai, alguém não me ajuda, a vida não me favoreceu, eu não tive condição para isso ou para aquilo. Os grandes homens não se queixam por falta de oportunidade. Eles conseguem enxergar propósito e oportunidade em tudo. Eles estão atentos em sua vida. Eles viram o jogo. Eles não murmuram, não questionam, não dão desculpa. Eles dão resultados. Eu queria dar uma palavra para os homens aqui, só os homens, por favor, levanta suas mãos, só os homens. Cara, você foi chamado para governar na terra. A solução do mundo, e eu sei que há uma participação incrível das mulheres. As mulheres têm um poder de marcar a nossa vida. Temos pregado sobre isso, vamos falar sobre isso na conferência de mulheres. Fique com a mão levantada, deixa de ser frouxo. Levante sua mão. Cara, está nas suas mãos a chave para sua casa e para sua família. É você que vai encontrar um caminho. Pode baixar, deixa eu te contar uma história da minha mãe aqui. Ela vai me matar, mas deixa eu contar. Mamãe era professora, papai também era professor. Se professor não ganha bem agora, imagina naquela época. Mamãe dava aula muito longe, papai também. E acho que mamãe dava aula em Silva Jardim, não lembro. Silva Jardim, meu pai dava aula de educação física, ela era professora. Eu sei que meu irmão, só tinha meu irmão. E de repente, não tinha aquela coisa de vale, não tinha aquela coisa de ticket de refeição. O dinheiro não deu.
e faltou leite para o meu irmão. E quando meu pai chegou em casa, minha mãe perguntou para ele, como toda mulher que faz perguntas para os seus esposos: e o leite? E naquele momento, papai, não tenho dinheiro. Mamãe deu uma ordem nele, falou assim: só volta para casa quando tiver o dinheiro do leite. Papai arrumou um táxi para fazer uma corrida. Papai começou a vender quadro na praça nos finais de semana. Sabe, a gente é especialista em dar desculpas. A gente é especialista para justificar a ausência dos nossos resultados. Vê se tem um homem perto de você. Fala para ele: só volta para casa com leite. Eu não sei se você vai se tornar vendedor de quadros, mas eu sei que meu pai não abriu mão da profissão de ser professor, mas se tornou um grande empresário. Quem sabe foi naquele momento ali que a vida virou para ele. Ou seja, no meio desse caos, Deus quer virar uma chave na tua vida. No meio desse caos, Deus quer ampliar o teu entendimento. Deus quer fazer você encontrar soluções. Ei, você não pode ceder não. Alguém está comigo aqui? Alguém está comigo aqui? Alguém está comigo aqui? Não. Eu tenho uma palavra para os homens ainda. Os homens, levanta as mãos, balança. Melhor, os homens ficam de pé. Se você não ficar em pé, eu vou ficar preocupado com você. Ei, você vai virar o jogo. Os homens que estão aqui vão ampliar os níveis de resultados em Deus na sua vida. Nós não estamos falando de resultados imediatos, mas nós estamos falando para uma geração de homens que foram chamados para ser cabeça e não ser cauda, para governar, para marcar uma temporada. Ei, é com você que Deus está desafiando hoje. Obrigado. Pode sentar. É só porque como vocês não vêm nas minhas reuniões de homens, eu aproveitei o culto para isso. Terceiro lugar para toda igreja: filtre a sua alma. Faz assim com a sua mão. Coloca na sua alma aí. Não, aqui não é alma, não, aqui é peito. A alma está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse coração aqui, ó. Aqui, ó. Estou com uma angústia. É aqui, ó, a mente. Você tem que filtrar. Quando a gente não aprende a filtrar a nossa alma, a gente se torna uma presa fácil. Em tempos em que o mal tenta penetrar a nossa mente e corações, Paulo nos alerta a sermos cautelosos. Ele fala da dificuldade dos dias. Ele fala que os dias são difíceis. Nós temos que aprender a desenvolver uma capacidade de proteger pensamentos e emoções. Se você não filtrar o seu coração, a sua mente, com a mente de Cristo, você vai ter dificuldade. Qualquer ambiente vai setar você. Qualquer brincadeira vai desconstruir você. Qualquer dificuldade vai tirar a sua motivação. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, pensai nessas coisas. Você não pode deixar o diabo construir um duplex na sua cabeça. Você não pode deixar o diabo, construir algo na sua mente. Esses dias, a gente estava vendo algo no Instagram ali, e eu falei: caramba, coitado do cara. E aí eu joguei a conversa, o cara passou por uma desilusão emocional, sentimental, e eu estava com alguns líderes da igreja almoçando. Eu falei: e aí, e se fosse com você? Sabe qual foi a resposta que um líder me deu? Nunca seria comigo. Isso não entra na minha mente. Eu sei a mulher que eu confio e que eu casei. Eu falei: caramba. O outro já ficou assim, o outro já tinha um alicerce na mente dele. Ei, o diabo não vai fazer morada na sua mente. O diabo não vai trazer narrativas que não são verdades sobre você. Você tem que pensar nas coisas que são do alto. Quantos de vocês sabem o que é orar a palavra aqui? Quantos sabem o que é orar a palavra? Eu vou explicar. Existem orações que são súplicas. Aquela que nós batemos, pedimos, clamamos, suplicamos, falamos: Deus, intervém na nossa vida. É oração do socorro, do desespero. Não tem problema, está na Bíblia: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Pedi, dá-se-vos-á. Mas existe uma coisa também que é a oração no Espírito, em Espírito. Oração no Espírito é quando você tem o dom de orar em línguas e você também ora em línguas. Oração em Espírito quando mentalmente você está orando, intercedendo em lugares específicos. Mas tem uma oração que é poderosa, é a oração da palavra. E você começa a orar a palavra.
E quando o inimigo quer, de alguma forma, alcançar o teu coração, você começa a orar a palavra, você começa a trazer à existência as promessas do Senhor, você começa a fazer valer a promessa bíblica sobre a tua vida. Então, quando o inimigo quiser atacar a sua mente, começa a orar a palavra, coloca a palavra na tua mente, começa a meditar na palavra, começa a clamar, começa a trazer à existência o que a Bíblia diz, e não o que as pessoas estão dizendo, o que o mundo está falando. Você imediatamente vai bloquear o inimigo para não acessar a tua mente, porque se ele acessar a tua mente, ele vai de alguma forma acessar a tua capacidade de avançar. Provérbio diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Quem tiver mal de mente vai estar mal na vida. Filtrar a sua alma, filtrar a sua mente, é trazer à memória aquilo que te dá esperança, é povoar a tua mente com verdades bíblicas, os pensamentos de Cristo sobre nós. A mente é como um jardim, e de repente, se nós não cuidarmos do nosso jardim, eu estava andando pela igreja hoje, eu falei assim: amanhã tem que falar com a administração para dar uma ajeitada no jardim, porque assim, se você não cuidar do teu jardim, a erva daninha vai lá e... Ei, erva daninha você não sabe de onde vem, mas ela surge. Então, constantemente você tem que cuidar do seu jardim, cuidar da sua mente. Tem que ter boas conversas, tem que andar com gente que te edifica, que te coloca para cima, tem que meditar nas escrituras, tem que trazer à memória o que dá esperança. Pensamentos negativos, eles vão começar a crescer como erva daninha e vão querer sufocar as boas plantas que você tem regado. Se você não começar a arrancar a erva daninha, ela vai crescer. Então, você tem que aprender a combater pensamentos que não são verdade. Ambientes que muitas vezes não temos como fugir, são tóxicos, mas você está blindado e protegido para esse ambiente. Por todo lado nós estamos cercados, há pressão por todos os lados, mas a sua mente é o jardim de Deus. E você não vai deixar que o diabo venha plantar nenhuma inverdade sobre os planos e projetos de Deus sobre você e sobre a sua falha. Diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Não, pode ser melhor, diga: eu tenho a mente de Cristo. Fala: todos os pensamentos negativos, tudo que não faz sentido para a minha vida, eu rejeito agora, eu abro mão agora. Diga: Deus, eu vou cultivar apenas as suas verdades. Acabou. Eu posso ouvir um amém? Imagina, a pessoa recebe o diagnóstico, outra pessoa chega e fala: um amigo meu morreu disso. Eu quero repreender os urubus na sua vida, portador de más notícias, profeta do caos. Irmãos, se Deus te deu uma palavra para a minha vida, que seja uma palavra que me impulsione para o propósito. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi doença, eu vi caixão. Está repreendido, coveiro do inferno. Eu não estou dizendo que Deus não possa nos exortar também e trazer mensagens que nos leve a um posicionamento. Mas tem pessoas, eu já contei essa história e pastor adora contar histórias, as mesmas histórias. Essa eu devo ter contado mês passado, vou contar de novo. Tinha uma irmã que toda vez que eu ia pregar, já contei umas 20 vezes essa. É porque tem gente nova hoje, Nagli. Eu posso? Você não vai entrar na minha mente com o seu sorriso não, de deboche não. E toda vez que eu ia pregar, a irmã falava: pastor, está sabendo? Um problemaço. Eu falava: me conta, irmã. Depois do culto eu te conto. Aí eu ficava pregando assim: qual o problema? Todo culto, irmão, todo culto. Um dia eu cheguei, estava na porta: tem uma, pastor, nem te conto. Eu falei: Satanás que está usando a tua boca. Ela: que isso, pastor? Eu sou diaconisa. Diaconisa das trevas. Tu senta, quase que eu falo besteira aqui. Tu senta lá naquela cadeira. A partir de hoje você não está mais nessa porta, que você é uma profetisa do inferno. O Senhor está me distratando. Eu falei: e você está entrando na minha mente. Sabe por quê? Satanás sempre vai querer plantar uma mentira no teu coração. Posso entregar uma profecia? Você não crê? Recebe, meu irmão. Não custa não, é de graça. Se você está em Deus, não importa quanto tempo falta para acabar o ano,
uma palavra de Deus sobre a tua vida coloca tudo no devido lugar. Traz os maiores romperes que você possa imaginar. Um toque de Deus, um alinhamento de Deus. Hoje eu estava no culto e as crianças são treinadas a profetizar. E quando eu acabei o culto aqui, uma criança chegou para mim e falou assim: pastor, Deus mandou te entregar. Era uma cartinha, um desenho, deve ter uns 6 anos ele. E aí eu abri lá o desenho, estava lá: meu pastor, Deus vai te entregar uma vitória, uma boa notícia em 4 horas. Eu falei: 4 horas? Eu fiquei pensando, que vitória vai ser essa? Rapaz, não entregou uma vitória grande para mim? Rapaz do céu, minha mulher me botou na cozinha hoje para cozinhar. Mas foi tão maravilhoso o nosso tempo junto. Deixa eu te falar uma coisa: se é para crer em alguma coisa, eu vou crer nas promessas de Deus. Você crê ou não crê nisso, meu irmão? Não, você está devagar hoje, você está muito tradicional hoje. Então diga para o seu irmão, blinde a sua mente. É isso. Quarto lugar, é isso? Quarto lugar, troque a aflição pela direção de Deus. Às vezes a gente não se dá conta. Olha o que o texto diz, versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Você tem 2 opções: ou você vai ficar aflito, ansioso, desesperado, ou você vai confiar que no meio de tudo isso, Deus tem um propósito a ser revelado. Deus tem uma direção, Deus tem algo a realizar. Nós já falamos, todas as coisas cooperam para o bem do Senhor. A vontade de Deus vai ser revelada. Nossa segurança não está em saber tudo, mas em confiar em Deus e buscar a sua vontade. O mundo é incerto, mas Deus não erra a direção. Ele é o nosso guia, Ele é o guarda de Israel, Ele é o bom pastor. O problema é que você quer controlar o futuro e quer resolver o passado, mas não está vivendo nem o presente. Não tem aquelas pessoas que ficam querendo dizer assim: você tem que voltar lá no passado, tem que voltar. Irmão, o negócio de passado é passado. Eu tenho que trazer a memória o que dá esperança. Se me conectar a alguma coisa da minha vida vai me fazer bem, amém. Se não vai me fazer bem, não traz de volta para a tua vida quem Deus tirou da tua vida. Não traz problemas para a tua vida que Deus afastou de você. Não traga traumas que você já foi curado. Troque a aflição pela direção de Deus. A vontade dEle é perfeita em tudo que nós vivemos. Aprenda a buscar discernimento diante das situações. Troque a ansiedade pela paz. Se não te falar, eu vou falar. Deus está no controle, Ele continua governando ainda. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente para alcançar a boa, perfeita vontade de Deus para nós. E se Ele tem uma vontade sobre nós, não importa o que nós estamos enfrentando. O Salmo 32:8 diz: e eu instruirei, ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu vou te aconselhar e cuidar de você. Irmão, se eu tenho um Deus que direciona, eu não sei aonde você se meteu, aonde te meteram, no sentido de colocar numa situação adversa, mas Deus sabe resolver esse negócio. Deus sabe dar solução. Tira a aflição do teu coração. Você vai dormir hoje. Eu tinha um grande problema. Eu aprendi errado. É verdade que Deus ama quem de madrugada busca. Só que uma coisa é buscar de madrugada, outra coisa é ficar ansioso de madrugada. E eu passava as minhas madrugadas acordado querendo resolver os problemas que eu não tinha solução. Um dia Deus me trouxe um texto bíblico e abriu meu coração, a minha mente. Ele disse na sua palavra: os meus eu dou enquanto durmo. Você está entendendo porque a sua mulher dorme tanto? Porque ela confia que Deus está fazendo algo poderoso na vida dela. Você vai descansar. Você vai lançar sobre ele a sua ansiedade. Você vai trocar a aflição pela direção de Deus. Alguém está aqui, por favor?
Eu tenho aprendido que nesse mundo são aqueles que aproveitam oportunidades que vão ter mais oportunidades. São aqueles que descansam em Deus, seguindo a sua direção, que vai alcançar cada vez mais a direção de Deus para a sua vida. Em meio a tudo isso aí, Deus está dizendo: descansa. É meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é aprender a descansar. Quantas situações você pensou que seria a última da sua vida e você pensou que morreria e que tudo estava destruído? Eu me lembro que quando eu enfrentava alguns desafios ministeriais, eu queria fazer reunião, coitado dos meus líderes. Era reunião toda semana, porque tinha desafio toda semana. Toda semana reunião, gente. O que aconteceu agora? Não, calma aí. Jesus é o dono do ministério. Pode ter igreja que é de pastor, essa aqui não é minha, nem da minha família. Ele reina sobre nós. Se o bom pastor que deu a vida para a igreja não cuidar da igreja, quem sou eu para cuidar? Nós vamos fazer a nossa parte, mas não com aflição, mas com confiança. E eu creio que é isso que você precisa ter, confiança. Quinto lugar, corta o mal pela raiz, irmãos. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, eu indiquei para todos os líderes: 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. E esse livro, eu me lembro, eu li há mais de 20 anos atrás. Para ser preciso, acho que 23 anos atrás, quando eu li a primeira vez. E eu lembro que eu li nesse livro que quando você tem uma serpente, para lidar com ela, para matá-la, você não pode nomear uma comissão. O problema é que às vezes você não tem coragem de enfrentar o mal e cortar o mal pela raiz. Você não tem coragem de dar um basta em situações que podem trazer desafios. Quando Paulo está dizendo: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, a embriaguez aqui representa qualquer coisa que possa comprometer, desviar você do teu foco. Ele não estava falando de vinho especificamente nesse texto. Nesse texto ele estava falando do efeito que o vinho tem. Ele estava dizendo o quanto nós podemos nos embriagar com tantas coisas e comprometer a nossa capacidade de discernimento, de sabedoria. Então aprenda a cortar o mal pela raiz. Não flerte e não dê espaço com aquilo que vai destruir você. Serpentes a gente não conversa, a gente mata. E nem nomeia comissão para matar serpentes na nossa vida. Situações que podem provocar brechas, a gente não dialoga. Eu amo o que José fez num episódio em que ele foi tentado moralmente. Deus estava provando José e as suas mãos era o motivo pelo qual o Senhor o abençoava. Na casa de Potifar tudo estava indo perfeito, até o dia que a mulher de Potifar quis tocar nele. O que ele fez? Ele correu. O mal se vence pela raiz. Algumas questões da nossa vida você não pode adiar as suas decisões. Essa semana você vai cortar o mal pela raiz. Se tem uma situação que vai comprometer a tua empresa, nem faça essa reunião. Às vezes minha esposa me disse isso uma vez, e aquilo, na hora a gente ouve o conselho da mulher e fica chateado, mas é uma verdade. Às vezes a gente marca bate-papo com pessoas que não vão edificar a nossa vida e não vai trazer nenhum proveito. A sua agenda é muito ocupada para que pessoas que não têm o mesmo propósito queiram marcar encontro com você. É forte. E às vezes a gente fica ali perdendo tempo com algumas situações. Essa semana vai ser uma semana que você vai cortar o mal pela raiz. No trabalho, no casamento, na relação com os filhos, eu não sei. Você vai dar um basta em alguma área da sua vida. Alguém está aqui comigo, por favor? Alguém está aqui, por favor? Nós temos a doutora Simone aqui, que é médica, e tantos outros médicos. Como é que a gente vai tratar uma infecção? Vai tratar os sintomas? Uma infecção, dependendo do seu grau, pode trazer uma febre, é isso? Vai dar só analgésico? Você tem que descobrir qual é a causa.
Você tem que saber qual antibiótico vai combater aquela infecção. E o problema é que às vezes a gente está ali em decisões paliativas. Ah, eu preciso falar isso aqui, está no meu espírito, está no meu espírito. Está coçando aqui a língua do pregador. Pare de resolver problemas de forma paliativa. Se o teu problema é com dívida e você continua nesse rotativo do cartão, estou te dando uma ordem, quebra esse cartão essa semana. O irmão falou assim, Deus está falando. Se você está num problema em que você não consegue sair do cheque especial, procura um dos pastores. Nós temos inúmeros pastores que são economistas, administradores, pessoas de altos cargos em várias organizações, e você fica ali achando que vai resolver o problema. Corte o mal pela raiz. Sabe qual foi o momento da minha vida que eu mais prosperei? Eu e a pastora na época, a gente, irmão, pensa num salário bom, pensa num tempo difícil. A gente morava no Mutondo, a gente já não tinha mais empresa, abrimos mão de tudo e fizemos um propósito: não vamos usar cartão. Isso porque tínhamos bons cartões, isso porque tínhamos cartões sem limite, mas quebramos todos os cartões porque o nosso orçamento não cabia no limite dos cartões. O seu problema é que você acha que você ganha o seu salário mais o limite do seu cartão, mais o limite do cheque especial, e no final das contas você ainda crê que a sogra vai ajudar. Cortar o mal pela raiz é entender, querido, que você não pode dar corda aonde o inimigo está infiltrando na tua vida. Não é resolver o sintoma, é resolver a causa. É dar um basta. É ter coragem. Os dias são difíceis. Alguém está aqui para reagir nessa noite? Eu estou de boa, gente. Só estou dizendo para você que você não vai procrastinar mais decisões que vão mudar a sua vida. Você não vai mais procrastinar decisões. Essa semana não vai ser movimentos paliativos. Essa semana o machado está na tua raiz. Essa semana Deus vai intervir. Essa semana você vai marcar aquela reunião. Essa semana você vai ter a conversa difícil. Essa semana você vai resolver a tua vida. Aleluia. Era para aplaudir agora, gente. Eu vou falar. Não tem aquela pessoa que você tem que mandar embora da tua empresa essa semana. Essa semana. O pessoal que trabalha comigo tudo apavorado. Essa semana. Porque você fica adiando. Sexto lugar, busque a plenitude do Espírito. O texto diz: não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. Sabe o que significa isso? Você tem que ser mais espiritual. Os dias são difíceis. Quem viu o filme A Forja? Quem viu o filme A Forja? A mulher estava orando pelo robô, gente. E você não consegue orar pela tua casa. Teus bichos tudo adoecendo. Meu irmão, unge esses animais aí que não aguentam mais. Você não aguenta mais devorador tocando esses animais aí. Ore pela tua casa. Se enche de Deus. O Espírito Santo vai trazer o fruto do Espírito. O Espírito Santo vai ser o teu ajudador. Vai trazer estratégia. Vai dar direção. Vai dar uma palavra. Vai trazer pessoas. Tem coisas na sua vida que são questões espirituais. E só cheio do Espírito que você vai resolver. Zacarias disse: não é por Zorobabel, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Tem coisa que se não for pelo Espírito de Deus não tem jeito. Você quer ver uma? Você quer ver uma coisa que só Deus dá jeito? Marido. Irmão, marido é uma coisa difícil de dar jeito. Minha mulher aprendeu. Ela contratou personal, não emagreci. Ela me chamou para malhar, não deu jeito. Ela só ficava criticando. Cada vez que ela criticava, Vocês viram que ela me criticou hoje, né? Sabe o que ela falou? Deus, eu não vou falar mais, eu vou começar a orar. Estou sentindo, hein, gente? Estou sentindo. Sabe qual é o problema nosso? A gente se enche de tanta coisa, mas a gente não se enche do Espírito Santo de Deus. Você vai acordar segunda-feira e falar: Deus, me enche, me dá sabedoria,
me dá discernimento, me dá graça, me dá plenitude. Alguém está aqui, queridos? Se o Espírito manifesta o fruto do Espírito, se está tendo falta de paz, é porque está faltando Deus na tua vida. Pessoas angustiadas são pessoas que precisam viver experiências de confiança no Senhor. E se você realmente se encher do Espírito, você vai ter essa graça. Billy Graham disse: somente o Espírito Santo pode dar força para que nós possamos caminhar e viver a vida cristã. Querido, se sem o Espírito, se com o Espírito Santo é um desafio, imagine sem. Então você tem que todos os dias. Minha mãe, aquela mulher lá do filme que vocês viram, minha mãe uma vida inteira, a gente morava numa casa e ela acordava cedo. Podia ser sábado, domingo, podia, não importava. Ela botava os corinhos de fogo, começava: Senhor, Senhor, meu filho, Senhor, tira ele, Senhor, Senhor, coitado. O que ela deve ter dado de prejuízo nas boates, porque ela falava: Senhor, fecha a boate agora, Senhor. Ela orava, ungia, ministrava. Tinha um tal de SOS oração, acho que era as irmãs da fofoca. Botava nosso nome, falava para um tio: bota o nome dele na corrente, é um tal de corrente, é um tal de oração, é um tal de corrente. Mas hoje os filhos dela estão na presença do Senhor. E esses dias, quando eu falo: mãe, estou na luta, vou dobrar o meu joelho, vou orar, Deus vai fazer. Você está precisando orar mais. Se você está sem tempo para meditar na palavra, irmãos, faz assim: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Lê a Bíblia, se enche da Bíblia. Dá um jeito, bota um louvor na sua playlist. Vai para o trabalho ouvindo a pregação do domingo. Chega na sua casa, reúne a tua família, faça uma oração. Fala para alguém: fique cheio. 7º lugar, influencie o seu ambiente. Olha o que o texto diz: falando entre si salmos, hinos, cânticos espirituais. Tem coisas que só nós temos. Tem coisas que só nós temos. Você tem que influenciar o ambiente. O que você tem? Qual é a tua arma? Você tem que ter uma música, você tem que ter uma palavra, você tem que ter um salmo. Você tem que ter uma forma de trocar o ambiente. Queridos, nós temos que viver em sintonia. É onde a gente chega, o ambiente é influenciado. Eu duvido uma pessoa ficar do meu lado e ficar murmurando, questionando, entristecida. Vai receber palavra de esperança, vai receber palavra de vida. Às vezes quando alguém chega e fala assim: rapaz, está difícil, mas vai ficar bom, nós vamos orar agora. Rapaz, você não sabe a notícia que eu recebi, me conta que eu já tenho uma outra notícia para essa notícia. Porque tem gente que simplesmente entra em lugar onde o ambiente te aprisiona. E você começa no movimento, um efeito, onde você começa a acreditar naquilo que o ambiente não. Nós somos transformadores de ambiente. A gente crê que nós temos a capacidade de transformar a realidade. A nossa sede por transformação faz parte da essência do cristão. Você está comigo aqui? Você lembra das bodas de Caná da Galileia? Acabou o vinho, a confusão ia bater na porta. Imagina, a barraca. O barraco ia ser a mãe do noivo com a mãe da noiva. Qual foi o problema? Qual foi aquilo? Jesus transformou o ambiente. E sabe o que você precisa para transformar o ambiente? Só ser você. O que Jesus fez? Ele só fez o que ele era. Ele pegou a água e transformou. O problema é que muitas vezes a gente se aprisiona no ambiente, quando na verdade nós temos que influenciar o ambiente. Não vai ter luto, não vai ter choro, não vai ter prejuízo. Se você chegou, algo tem que acontecer, vidas têm que ser salvas, pessoas têm que ser curadas. Eu tenho uns amigos meus que eu amo viajar, ministrar com eles, eles são incríveis. Tem 2 especiais que eu amo viajar com eles, eu amo, eles são de verdade, que é o pastor Tom Sampaio e o pastor Judá Bertelli. É incrível. Eu confesso que eu não aguento o pique dos velhinhos.
Eles já acordam no café da manhã falando de Jesus, abençoando todo mundo, orando por todo mundo, profetizando. Eles já chegam no hotel, eu fico constrangido, já dando gorjeta, abençoando. Meu irmão, ele fala: Mahatma, não adianta eu falar de Jesus se eu não estou abençoando as pessoas. Então você vai provocar mudanças no seu ambiente. E vai começar pela sua casa hoje. Joga um sal grosso lá, meu irmão. Brincadeira, brincadeira. Já tinha gente querendo comprar o sal grosso. Não, mas você tem que chegar lá. Sabe, trazer à existência aquilo que você acredita que é a sua casa. 8º lugar, escolha a satisfação como estilo de vida. Paulo disse: dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Quantos de vocês estão satisfeitos aqui por tudo? Levanta suas mãos. É isso. Agora, quantos estão satisfeitos e sabem que Deus pode fazer coisas maiores? Levanta suas mãos. Ó, teve mais mãos levantadas agora. Só que você nunca vai entrar nesse lugar enquanto você não for grato por isso. Dai graças a Deus por tudo. Por tudo. Esses dias eu estava indo para um retiro de pastores. Irmãos, de repente Satanás entrou assim com tudo, a carreta, pegou um dos nossos carros e levou a metade. Irmão, mas era uma guerra. A gente tinha 2 motivos ali: ou entrar num grande desespero, um grande conflito, ou a gente entrar em um lugar de confiança que Deus queria fazer algo poderoso. Então nós paramos para agradecer e falamos: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu posso não entender, mas nada vai roubar a nossa certeza e a nossa alegria. Gratidão é o antídoto contra a insatisfação. Pessoas gratas vivem mais. Pessoas gratas prosperam mais. Pessoas gratas atraem novas amizades, relacionamento. É horrível sair para jantar com gente que reclama. É horrível. Eu vou uma vez só, não vou mais. Pode ser da igreja, pode ser qualquer pessoa. Eu estou fora. Tem gente que é ruim de conversa, só reclama, tudo está ruim, está difícil, Você começa a ver a vida de outra forma, está tudo difícil. Você começa a empobrecer pela pobreza espiritual da pessoa. Está fora. Eu não conheço uma pessoa que prospera, que vive insatisfeita. A satisfação é algo que realmente se torna um estilo de vida. Murmurar e reclamar para a pessoa errada, enquanto ser satisfeito é manifestar Cristo sobre nós. 9º lugar, honre as pessoas. A honra tem que ser algo constante na sua vida. A honra é o respeito, é o reconhecimento. Essa semana um grande cantor sertanejo estava ministrando uma igreja, ele se converteu após a minha ministração, ele mandou uma mensagem para mim. Ele disse: cara, eu estou num dilema aqui muito forte. E eu estava no culto em Uberlândia que você estava ministrando, e eu entreguei minha vida para Jesus, e agora eu não sei lidar com tudo isso, algo muito grande. E eu estava voltando de um show, mas eu quero dizer para você que eu sou tão grato a Deus por tudo que Deus está fazendo na minha vida, que eu não estou preocupado com nada, com carreira, com nada. Sabe, o que Deus tem feito na minha vida sem eu merecer, o que eu tenho é mais do que suficiente para me viver as próximas gerações. Mas eu sou grato a Deus. Então, às vezes você está achando que Deus está entrando na tua vida, arrumando a tua casa, e você está perdendo. Não, Deus está resolvendo. Seja grato. Tenha gratidão às pessoas que Deus está colocando no teu caminho. Tenha gratidão à tua esposa, ao teu pai, à tua mãe, os teus filhos, os teus funcionários. A gratidão, ela de fato, ela manifesta esse entendimento que as pessoas são importantes na nossa vida. Olha para o seu irmão, fale para ele: obrigado por você existir. Quantos são gratos por essa igreja? Quantos são gratos pela família que Deus te deu, pelas oportunidades? Então comece a honrar, comece a liberar isso. Sujeite-se uns aos outros. É o que Paulo está dizendo. E por último, para a gente fechar aqui, ande sempre no temor do Senhor. Sabe o que é o temor do Senhor? Não é medo. A gente erra. A gente acha que temor é medo. E você não precisa ter medo. Você precisa reverenciar Deus e falar: Deus, os dias estão difíceis, eu não quero errar. Senhor,
Esse negócio aqui é seu? Isso é temor. Essa porta aqui é sua? Essa reunião aqui é sua? Esse emprego, o Senhor está aqui? Só de você colocar isso diante de Deus, isso é temor. Senhor, esse relacionamento aqui, eu sei o que está apresentando, ou é coisa da minha cabeça? O temor é algo tão poderoso, que ele revela não só a nossa reverência a Deus, mas ele revela também a nossa dependência a Deus. O temor nos leva a um lugar a examinar o nosso coração e perguntar todos os dias: Senhor, estamos sendo aprovados ou reprovados? Porque no final de tudo, o que nós queremos? A aprovação de Deus. A Bíblia diz que se do céu não for liberado, querido, nada pode acontecer. Mas se você tem a confirmação de Deus, você pode estar em qualquer lugar que vai dar certo. Projetos, sonhos, propósitos, chamado, ministério, empresa, família, filhos. Sabe por quê? Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Para onde Deus dá a visão, Ele financia a visão. Para onde Deus direciona você, Ele cria as conexões. Deus não coloca a gente em furada. Nós gostamos de criar as nossas furadas. Se Deus trouxe você para essa casa aqui, sabe por quê? Porque eu estava orando para você vir para cá. Será que ali é meu lugar? Não, aqui é o teu lugar. Porque se você está aqui num domingo, é porque aqui é teu lugar. Porque se você está visitando uma igreja, é porque você está procurando uma igreja, e você encontrou uma igreja. Era a hora de você que está visitando falar amém. Ó, falaram. Eu quero orar por você. Os dias são difíceis, mas isso não vai parar a gente. Os dias podem ser complexos. Sanidade em dias insanos. Sua mente vai ficar boa, teu coração vai ficar bom. O inimigo não vai povoar, não vai fazer você se embriagar do vinho, mas se encher do Espírito. Vai fazer você ser grato, vai fazer você reconhecer pessoas, vai fazer você agarrar as oportunidades, vai fazer você agir com sabedoria. Voltando para o filme A Forja, sabedoria do menino. Quem não viu o filme aqui? Quem não viu o filme? Já que você não viu, eu vou te contar. Porque está aí para ver, você não vê. Se você quiser ver de novo, eu vejo de novo com você essa semana. Você quer ir ver comigo aqui? Eu marco só você pagar minha pipoca. Eu pago para você, eu pago a pipoca. Não, pago o ingresso. A pipoca, mesmo preço. E é incrível ver aquele jovem do filme que você vai ver comigo essa semana. A empresa tinha que entregar lá a encomenda. E às vezes tem gente que não agarra as oportunidades da vida. Tinha que ter a parte 2 do filme, né? Ele virar o CEO da empresa, né? Porque é assim que Deus faz com você. Você vai entrando em Deus, o reino vai entrando em você, as coisas vão se conectando. Eu tenho uma palavra para nova, a gente vai entrar na nossa melhor temporada. Tivemos uma reunião tão boa hoje. A gente tem crescido tanto, aqui, nos estados, nos outros cultos. Mas hoje nós falamos algo aqui muito importante: que os números nunca venham nos comprometer. É olhar para as pessoas, entender que pessoas são pessoas. Gente é gente. Igreja não é um negócio, nem é um show. Igreja é um organismo vivo. E a palavra que o seu pastor está trazendo para você hoje é para te dizer o seguinte: ei, você tem um estilo de vida do reino. E mesmo diante sanidade, e mesmo diante um mundo tão insano, você vai ter sanidade. Você vai estar guardado, você vai saber lidar com as situações. Levanta no seu lugar, levanta no seu lugar. Você vai fazer 2 orações. Fala: Senhor, me dê sabedoria e me dê temor para conduzir a minha vida. Diga: Deus, eu não vou me perder. Todos os teus sonhos e todos os seus projetos estão sobre a minha vida, eu vou cumpri-los. Diga: Deus, chegou a minha hora.
Eu quero orar por você no teu lugar agora. Aonde você estiver agora, eu quero declarar que você vai viver dias tão poderosos de discernimento. Eu quero orar por você e declarar que nesses dias Deus está trazendo você para um projeto maior. Sabe, talvez você não entendeu as pressões, as guerras, mas você precisava estar aqui nessa noite. E talvez foram justamente essas lutas que trouxe você para dentro desse propósito. Aonde você estiver agora, que toda confusão na tua mente e no teu coração, que haja um filtro pelo sangue do Cordeiro agora. Que o Senhor Jesus toque em você agora de uma forma muito poderosa. Que o Espírito Santo comece a transformar o teu entendimento agora. E que todas as palavras que o Senhor tem sobre você comecem a ser liberadas agora. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nenhuma palavra de Deus sobre a tua vida vai se perder. Não importa o que você está vivendo. Eu quero dizer para você que no nome do Senhor Jesus Cristo, algumas pessoas estão aqui como fosse um labirinto. Eu vejo isso no mundo espiritual. Você está num labirinto e você não está se encontrando, mas nessa noite Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui, Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na tua vida. Começa a orar no teu lugar. Começa a orar no teu lugar. Começa a orar no teu lugar. Seja cheio de Deus agora. Seja cheio de Deus, cheio de Deus.